Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. O meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal O Taubatiano. E galera, muitos de nós, moradores aqui da cidade de Taubaté, tivemos aí nos últimos meses, nos últimos 2 meses, para falar a verdade, o bloqueio de contas, né? Em torno aí de 25 a quase 30 mil pessoas tiveram as contas bloqueadas aqui no município de Taubaté. E eu queria estar falando sobre esse assunto, um assunto que mexeu comigo também, porque eu também tive conta bloqueada. E eu queria falar como que funciona essa situação da conta bloqueada, quem que teve a conta bloqueada, o porquê, e se isso daí é liberado pela justiça ou não. Começando aqui sobre essa questão da justiça, é que tem a notícia, mas antes de eu passar a notícia, eu vou estar mostrando aqui sobre a questão da lei. Lembrando que quem teve a conta bloqueada foram pessoas que estão devendo qualquer coisa à prefeitura. Por exemplo, IPTU, se não me engano, multa de trânsito também está contando. A faculdade, no caso daqui da Unital, que é da prefeitura. Enfim, qualquer dívida ativa com a prefeitura, você pode sim ter a conta bloqueada, e eu acredito que todos tiveram. E deixa eu arrumar aqui o microfone. Então, acredito que todos tiveram a conta bloqueada. E como que funciona aqui, galera, essa questão, né? STF, apenas a justiça pode bloquear bens de devedores do governo. Aqui eles julgaram que o bloqueio automático é inconstitucional. O que seria o bloqueio automático? Seria aquele bloqueio, galera, que não depende de um juiz aceitar. Simplesmente você deve e a sua conta já vai ser bloqueada. E isso daqui eles não aceitaram como constitucional. Não pode acontecer. Porém, aqui ó, vamos estar lendo a notícia para estar falando sobre isso. O Supremo Tribunal Federal decidiu no dia 9, e isso daqui, galera, já tem um tempo já. Isso daqui foi dia 9 de dezembro de 2020, ou seja, quase 3 anos já. E foi decidido isso, né? Decidiu que a Fazenda Pública não pode tornar indisponíveis os bens e devedores de impostos. Ou seja, que o Ministério da Fazenda, se não me engano, não pode... Fazenda Pública, não sei muito bem o que significa, não pode bloquear os bens por sozinho. Acho que Fazenda Pública deve ser, sei lá, prefeitura, não sei. Por maioria de votos, o STF entendeu que não pode ocorrer o bloqueio de bens do devedor de forma automática e por decisão administrativa, ou seja, a prefeitura não pode bloquear por si só. Ela não pode bloquear sem decisão judicial, ou seja, tem que ter um juiz ali permitindo esse bloqueio. No entanto, a averbação dos bens, ou seja, o bloqueio dos bens... enquanto a averbação dos bens, ou seja, a avaliação de que você tem bens para serem bloqueados, que é a comunicação aos cartórios, foi considerada constitucional. O bloqueio automático foi questionado no STF por meio de 6 ações diretas de inconstitucionalidade. Elas foram protocoladas por diversas entidades, como Confederação da Agricultura e da Pecuária, da Indústria e do Transporte. E esse partido aqui é o PSB. As entidades alegaram que a indisponibilidade de bens só pode ocorrer por decisão judicial. Além disso, os advogados alegaram que, por tratar-se de questões tributárias, ou seja, de impostos, o assunto deveria ter sido disciplinado por lei complementar. Aquela... esqueci o nome, mas... é assinado uma lei ali e, enfim. Eu não sou da área, galera, então não entendo muito bem. Mas aqui eles estão dizendo que pode ser bloqueado, mas não de forma automática. Precisa que o juiz libere. Aí aqui, galera, eu entrei no site da prefeitura de Taubaté e aqui eles falam sobre como funciona o desbloqueio, né? Como que pode ser pedido desbloqueio. A Prefeitura de Taubaté orienta e esclarece a população sobre a solicitação de desbloqueio de contas, em caso de débitos na dívida ativa municipal.
O bloqueio é realizado pela Vara da Fazenda, com base nos débitos incluídos na dívida ativa do município. Com o número de processos judiciais em mão, o contribuinte precisa ir até a divisão de arrecadação para efetuar o pagamento. A negociação da dívida e solicitação do desbloqueio deve ser realizados da seguinte forma: pagamento da dívida, né? Depois de realizar o pagamento, o contribuinte solicita o desbloqueio via protocolo presencial pelo site da prefeitura, anexando o comprovante de pagamento. Pode parcelar também. Parcelamento, ele suspende novos bloqueios. Após o pagamento da primeira parcela, é preciso retornar com o comprovante de pagamento à Procuradoria Tributária. Nesse caso, o contribuinte pode também solicitar o abatimento do saldo bloqueado no parcelamento. Ou seja, se você tem, sei lá, por exemplo, 50 mil de dívida e você tem 10 mil na conta, o abatimento do saldo bloqueado pode ser pedido também para poder ser utilizado para pagar a prefeitura, né? Os valores bloqueados anteriores à efetivação do acordo só serão desbloqueados após a quitação do parcelamento. Ou seja, se você tiver dinheiro lá bloqueado, só vai ser liberado depois que você terminar de pagar a prefeitura. Conta salário. Lembrando, conta salário não é permitido por lei ser bloqueado. E a prefeitura bloqueou, né? É uma palhaçada isso. Na conta salário. Protocolar pedido e anexar extrato completo da conta bancária nos últimos 60 dias e do mês de bloqueio, bem como o olerite. Recebimento e apostadoria. Também não poderia, né? Protocolar pedido e anexar extrato completo da conta bancária nos últimos 60 dias e do mês de bloqueio, bem como extrato do INSS ou da instituição pagadora. Conta poupança sem movimentação, protocolar pedido e anexar extrato completo da conta bancária nos últimos 60 dias e do mês de bloqueio e comprovação de conta poupança. A conta poupança, galera, ela pode ser... ela não pode ser bloqueada até 40 salários mínimos. Ou seja, se você tiver na conta poupança 40 vezes o salário mínimo, até 40 vezes não pode ser bloqueado. Acima disso, eles podem bloquear sim. Aqui, né, fala que a solicitação de bloqueio, no caso de conta salário, aposentadoria e poupança, deve ser via protocolo presencial ou pelo site da prefeitura. Aqui está o site. E aí aqui, galera, tem uma reportagem falando exatamente sobre isso. Queria mostrar para vocês para a gente poder estar comentando sobre o assunto. Olá, boa tarde, João, boa tarde a todos e moradores daqui de Taubaté que tiveram as contas bancárias bloqueadas por conta de algum débito com a prefeitura, podem vir regularizar a situação. E para quem vai explicar um pouco melhor sobre todo esse processo é o Fernando Camargo, que é secretário de Finanças aqui do município. Secretário, inicialmente, então, para todo mundo entender... Esse é o homem, galera, que tá cobrando você aí, ó. Quando vê na rua, dá um abraço nele. Pede obrigado. Um pouquinho melhor, quais contas estão sendo bloqueadas? São munícipes que têm quaisquer tipo de dívidas aqui no município ou são casos específicos? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. É um bloqueio, na realidade, feito pelo Tribunal de Justiça, né? Então, é um bloqueio via judicial, que nós chamamos. Pedido pela prefeitura, né? Prefeitura que bloqueou aí 25 mil contas de moradores da cidade que passaram pela pandemia e ficaram sem emprego e só estão devendo porque os juros que são cobrados são absurdos, né, prefeitura de Taubaté? Na verdade, a prefeitura que em momento algum procurou entender a situação do seu povo, de que pessoas ficaram em 2 anos e meio, quase 3 anos, ferrados aí por causa da questão da pandemia, né, prefeitura de Taubaté? E agora começou a fazer um monte de obra, um monte de coisa aí. Precisa que o dinheiro dos munícipes, né? Da população entre para os cofres públicos para poder pagar. Muita coisa sem licitação, muita coisa aí mal contada, né, prefeitura de Taubaté? Por quê? São dívidas que, em um determinado momento, seja IPTU, ISS, taxa de licença de funcionamento, ITBI, os tributos mais comuns, né, que foram
que as pessoas ficaram devendo. Nós tentamos cobrar em algum momento, as pessoas não deram retorno ou não conseguiram o mesmo pagamento por Não deram retorno porque a galera estava quebrada financeiramente, né, prefeitura? Eu fui mototáxi de 2013 a 2016. Tentei legalizar na prefeitura, se não me engano, em 2014. E a prefeitura não autorizou minha legalização no mototáxi. Porém, já criaram o ISS pra mim, que é o Imposto sobre Serviço, como se eu já fosse mototáxi. E todo ano vem lá um boleto pra mim, pra eu poder pagar. E a minha conta do banco foi bloqueada por causa deles, por causa dessa palhaçada. Só que eles não conseguiram pegar nada, porque não tem nada na minha conta. Conseguiram pegar, sei lá, 20 reais. E é isso que vocês vão ter, 20 reais. Não vão fazer da minha vida um inferno, mais do que já fizeram, né? Mas não somente eu. Tem moradores aí que perderam muito. Tanto a questão da pandemia, quanto depois da pandemia tendo a conta bloqueada. Como que muitos pais de família que ficaram aí mais de 2 anos sem conseguir emprego e às vezes ainda não conseguiu recuperar o emprego, vai conseguir pagar os juros abusivos da prefeitura. De dívida que a pessoa às vezes nem tá utilizando daquele serviço que a prefeitura está cobrando. Ou, por exemplo, o IPTU. Você compra a sua casa, você paga aquele valor absurdo para ter a casa, e todo mês ou por ano você tem que ir lá dar dinheiro para a prefeitura por algo que é seu, né? É verdade, prefeitura de Taubaté? dificuldades. Por legislação, eu sou obrigado a enviar para o Tribunal de Justiça para a cobrança judicial. E aí eles foram executados judicialmente. Então, o próprio juiz faz a penhora do bem, né? Ele faz a penhora online, que nós chamamos. E aí, quando ele feita a penhora, ele tenta bloquear os valores da dívida. Então, um exemplo fácil. Se você tem uma dívida de 10 mil e você tem 500 reais na conta, ele vai lá, faz uma petição e ele faz uma penhora e bloqueia os 500 reais que você tem para início da dívida. Quando é feito isso, a pessoa tem a sua conta bloqueada. Aí ela geralmente recebe uma notificação, uma cartinha, e ela vem até a prefeitura, ela pode vir até a prefeitura e regularizar a situação. O que é regularizar a situação? Ela vem aqui e faz o parcelamento da dívida. Como que é regularizar a situação, galera? É simplesmente você entrar numa nova dívida aí de 360 meses, né? De 12 anos, se eu não me engano, para você pagar algo e você não tem condições, né, prefeitura de Taubaté? Ao invés de eles conseguirem, deles possibilitarem a pessoa de abater de alguma maneira, eu não sei explicar, por exemplo, o juros está abusivo, sei lá, diminuir 80%, 90% dos juros para a pessoa pagar só o que ela deve, né? Mas a prefeitura não quer, ela quer com aqueles juros abusivo, né? Usurpar o direito do cidadão de ter uma conta bancária, de conseguir seguir a vida, né, prefeitura de Taubaté? Esse parcelamento vai liberar a sua conta. Se ele não quitar o valor, ele não consegue liberar o valor bloqueado. Mas, então, quando ele parcela, voltando aos 10 mil, eu tenho 10 mil de dívida, bloqueei 500. Ele vem aqui e parcela os 10 mil reais em, sei lá, 36 meses. O que vai acontecer? Não haverá novos bloqueios na conta. Os bloqueios serão suspensos porque ele veio aqui e parcelou. Contudo, aquele 500 reais bloqueado só será liberado ao final do parcelamento. A conta volta à normalidade, ele consegue usar, tal, não terão novos bloqueios, mas ele acaba tendo só a liberação após o final do parcelamento. Essa é a forma normal que nós temos hoje. E tem alguns casos específicos, né, em relação à conta salário, a quem recebe aposentadoria. Nesses casos, como fazer essa solicitação da liberação? Legal. Como hoje, antigamente, né, o bloqueio era feito no banco. Então, quando o juiz mandava para o banco fazer o bloqueio, o banco sabia que conta que era a conta de aposentadoria, salário, e aí ele informava o juiz, não posso bloquear porque essa conta é salário, essa conta é aposentadoria. Agora não, o próprio juiz faz pelo sistema dele. Quando ele faz pelo sistema dele, ele não enxerga que tipo de conta que é essa. Então, o que nós geralmente fazemos? A pessoa chega até a prefeitura, ela comprova que aquela conta é salário, sei lá, um olerite, a gente pede geralmente 60 dias de movimentação da conta através de extrato.
o nosso próprio setor de execução vai lá e faz o desbloqueio dessa conta para que a pessoa possa fazer a utilização. E aí sim o valor é liberado. Ou seja, você vai ter uma conta que não pode ser bloqueada, passar todo o constrangimento, atrasar suas contas, atrasar a sua vida, né? Porque você precisa comprar as coisas para casa, pagar aluguel, enfim, fazer a sua vida girar. Só que, como a prefeitura ela é incapaz de conseguir fazer da maneira inteligente a cobrança, ela vai bloquear aquilo que não deve e você que se vire depois, para você perder dias de trabalho, dias da sua vida indo na prefeitura, cobrar o desbloqueio de algo que pela lei não poderia, né, Prefeitura de Taubaté? Em relação a esse desbloqueio, tem algum prazo específico ou ele é feito imediatamente na hora? Olha, geralmente a pessoa vem, faz o pedido, nós mandamos para a Justiça Estadual. O juiz aqui tem sido muito rápido, muito célere, né? Então, geralmente tem 24 a 48 horas tem sido o prazo aí para desbloqueio. E agora, em relação à anistia, né, o município também enviou um projeto de lei em relação a isso, o que muda aí a partir de junho agora. Então, legal, mandamos o projeto de lei, a Câmara Legislativa aprovou e a partir do dia 5/6, nós começamos o processo de anistia. Esse processo de anistia, as mudanças, né? Você vai poder pagar com 100% de multas e juros, e esse pagamento você pode dividir em até 6 vezes. Antes era só à vista, né? Então agora nós estendemos, flexibilizamos para que possa ser até 6 parcelas. Pode pagar em 12 parcelas com 80% de desconto de multas e juros, em 24 parcelas com 70% e com 36 parcelas com 50% de multa e juros. Né? A gente abriu esse leque, é uma anistia que ela é Que benefício, hein? Meu Deus. extensa, ela vai até novembro desse ano, então não precisa ter pressa. Naqueles casos que não tem bloqueio, que não tem nada, temos aí um tempo para que a pessoa pode fazer. Uma diferença também, será por agendamento, né? E será eletrônico. Então se você entrar no site da prefeitura, você vai conseguir fazer o parcelamento. Puxa, Fernando, eu não consigo fazer, tenho dúvidas. Você agenda, a gente faz todo o esclarecimento para a pessoa, para que a pessoa possa fazer esse agendamento. Então a gente vai ter o atendimento para esclarecimentos e aí a pessoa faz via site da prefeitura. Tá certo, aí só para deixar um pouquinho claro, a gente sabe que é um assunto complexo, gera muitas dúvidas, mas para quem quiser também vir aqui de uma forma presencial, qual é o horário de funcionamento aqui e o setor responsável? Hoje, no processo que está hoje de parcelamento, das 8 às 16, a gente tem parado às 16, depende muito do movimento, mas geralmente até às 17 horas, quando tem muita gente até às 16 para entrega de senha. E aí você faz o atendimento. Na anistia, só por agendamento. Tá certo, obrigada, secretário, pela entrevista. Então ficam essas orientações para quem teve o desbloqueio de conta ou precisa renegociar alguma dívida aqui com o município de Taubaté. A gente volta agora com você no estúdio. Galera, que beleza, hein? Eu sei que a pessoa deve, isso daí é um fato, né? A pessoa deve e vai precisar pagar, tem que pagar. Mas a maneira como tá sendo feita, eu acho muito errado, cara. Muito errado. Eu parei com mototáxi há muitos anos atrás. Muitos anos. Depois só trabalhei como motoboy. E ainda assim a prefeitura continuou cobrando isso, aquilo e tal. Só que tem pessoas, galera, que não conseguem pagar. A situação tá difícil. A pessoa passou pela pandemia aí, ó. Por 2 anos e meio aí. E ainda não conseguiu se reerguer da pandemia, de toda a situação. E a prefeitura não tá nem aí, galera. Essa é a realidade. Então, pensem bem em quem vocês vão votar aí pra prefeito. Mesmo que não seja Taubaté, pensem bem na sua cidade aí, ó. Quem vai ser prefeito, quem vai ser vereador. E não somente isso, quem vai ser governador, quem vai ser seu presidente. Porque daí depois, o que você vai ter de troca disso tudo é a escolha que você fez. O que você recebe é exatamente aquilo que você escolheu. Então pense bem em quem você vai votar, em quem você vai escolher aí, ó, para ser o seu representante. Beleza, galera? Eu não gosto de falar de política. O vídeo, na verdade, não é sobre política, mas sim sobre bloqueio judicial. E essa é a ideia do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, ó, deixa o like, se inscreva no canal para nos ajudar. E eu desejo para vocês 2 coisas: saúde e sucesso. Tamo junto. Valeu!